Olá, meus queridos alunos. Essa aula não é para quem está no ensino médio, é uma aula para o pessoal que já entrou na faculdade, na área de saúde, em biologia, em bioquímica, enfim. Então é uma aula para quem já está no ensino superior. Veja bem, a partir de agora nós vamos ter uma série de aulas sobre bioquímica e vamos começar com essa aula de hoje, que é termodinâmica. Essa aula que é sobre variação de energia livre. Você veja bem uma coisa, o nosso tempo é curto e o meu objetivo aqui é facilitar a sua compreensão inicial para que a partir dessas aulas você avance para os livros. Então, meu objetivo aqui não é esgotar o assunto, tanto que na aula de hoje, por exemplo, eu não vou tratar dos aspectos matemáticos. Eu vou tratar dos princípios, da base geral, para que você entenda essa base e aprofunde nos livros. Não se esqueça disso, você que faz faculdade. É extremamente importante estudar por livros. Vamos à aula. Uma reação química pode fundamentalmente ser analisada sob dois aspectos: a velocidade da reação e a variação de energia envolvida. A velocidade da reação nós vamos estudar dentro de enzimas. Hoje, o que nos interessa é a variação de energia. E em relação à variação de energia, tem algo interessante. Se eu tenho uma reação química de uma substância A até uma substância B, em relação à variação de energia, só interessa a condição inicial e a condição final. O processo não vai alterar o resultado. Entenda bem o que eu quero dizer. A variação de energia vai ser a mesma, por exemplo, se essa reação tiver acontecido catalisada por uma enzima ou não. Não importa como a reação aconteceu. O mecanismo não interessa. A variação de energia só vai depender do estado inicial e do estado final. Essa variação de energia é fundamental para sinalizar se uma reação vai acontecer ou se ela não vai acontecer espontaneamente. O que significa dizer que uma reação é espontânea? Uma reação será espontânea se ela partir de um nível maior de energia para um nível menor de energia. Aprenda assim: a água não sobe a ladeira, a água só desce a ladeira. Se você vê uma poça d'água no pé de uma ladeira, você não espera que espontaneamente ela saia subindo a ladeira. A mesma coisa com as reações químicas. Tem que partir de um nível maior de energia para o nível menor. Essas reações que saem do nível maior para o nível menor de energia são chamadas de reações exergônicas. E elas são espontâneas, elas liberam energia. Você pode me dizer, mas eu tenho como fazer uma água subir a ladeira? É claro que tem. Desde que você gaste energia numa bomba, invista energia e bombeie a água para cima, a água sobe. Isso é o que nós chamamos de reações endergônicas. São reações que começam de um nível baixo de energia e passam para o nível mais alto de energia. Só que elas só acontecerão se você fornecer energia a ela. Elas precisam absorver energia. São reações endergônicas. É como a água subindo uma ladeira. Você vai ter que gastar energia para bombear a água para cima. Então você já sabe que uma reação é espontânea se partir de um nível maior para um nível menor de energia. Mas eu comecei a aula dizendo para vocês que a gente pode analisar fundamentalmente uma reação sob dois aspectos: velocidade e variação de energia. Perceba que dizer que uma reação é espontânea não significa que ela acontecerá rapidamente. A espontaneidade de uma reação não está relacionada com a velocidade com que ela vai acontecer. A combustão da gasolina é espontânea, mas se eu colocar um balde com gasolina aqui, não vai entrar em combustão imediatamente. Velocidade da reação depende de fatores que nós vamos discutir em enzimas. Guarde isso. Dizer que uma reação é espontânea não significa dizer que ela acontecerá rapidamente. Se a variação de energia não nos informa sobre a velocidade com que a reação acontece, qual a importância dela? Ora, a importância dela é justamente nos dizer se uma reação é espontânea ou não. Fique atento para o fato de que as reações em bioquímica são reversíveis, o que significa que elas podem acontecer da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Variação de energia é representada por ΔG, e o valor do ΔG nos indica se a reação será espontânea da esquerda para a direita ou se ela será espontânea da direita para a esquerda. Veja a imagem. Lembre-se de que a reação pode acontecer da esquerda para a direita, como também ela pode acontecer da direita para a esquerda. Se ela for espontânea da esquerda para a direita, o valor do ΔG será negativo. Se for espontânea da direita para a esquerda,
o valor do ΔG será positivo. Aprenda então o seguinte. Observe esse esquema. À medida que nós subimos, aumenta a quantidade de energia. Se nós escrevermos uma reação assim, com ΔG positivo, significa que a quantidade de energia de C mais D é maior do que a quantidade de energia de A mais B. Portanto, seria como a água subir a ladeira. Isso não ocorre espontaneamente. Essa reação não é espontânea. Ela é uma reação endergônica. Ela só poderá acontecer se nós investirmos energia nela. Assim como a água só poderá subir uma ladeira se nós a bombearmos também com gasto de energia. Note que, nesse caso, se nós invertermos o sentido da seta e colocarmos essa seta da direita para a esquerda, aí sim a reação será espontânea, porque estaria descendo a ladeira. Nesse outro caso, nós temos a reação com ΔG negativo. Isso significa que o nível de energia de A mais B é maior do que o nível de energia de C mais D. Nesse caso, está descendo a ladeira. É uma reação exergônica, que libera energia. Portanto, aí sim, essa reação será espontânea. Você agora pode estar se perguntando o que é que determina o valor do ΔG. O que é que faz com que o valor do ΔG seja negativo ou positivo, por exemplo? Veja, o valor do ΔG depende da pressão, da temperatura, da natureza química das substâncias envolvidas e de suas concentrações. Então, uma mesma reação pode ter diferentes valores de ΔG, dependendo, por exemplo, de qual a concentração das substâncias envolvidas. Dependendo das concentrações, o valor do ΔG de uma reação pode ser negativo ou pode ser positivo. Como isso varia, dependendo dessas condições que eu falei, fica muito difícil comparar uma reação com a outra, porque tem todas essas variáveis envolvidas. Para facilitar a comparação de uma reação química com outra, criou-se as chamadas condições padrão. Quando nós trabalhamos dentro das condições padrão, nós nos referimos a ΔG0. O ΔG0 é quando você verifica o valor do ΔG, a pressão de 1 atmosfera, temperatura de 25 graus Celsius e as substâncias a uma concentração de 1 molar. Dentro da bioquímica, estabeleceu-se uma condição a mais. O valor do ΔG será calculado a 1 pH 7. Se, além da pressão de 1 atmosfera, temperatura de 25 graus e a concentração de 1 molar dos compostos envolvidos, o pH for 7, nós chamaremos de ΔG0'. O que foi que nós aprendemos hoje então? Aprendemos que as reações químicas envolvem variação de energia. Aprendemos que a variação de energia não diz nada a respeito da velocidade da reação, mas diz se a reação será espontânea ou não. Uma reação será espontânea se ela partir de um nível mais alto para um nível mais baixo de energia. São as chamadas reações exergônicas. Aprendemos que variação de energia livre nós representamos por ΔG. Se a reação acontecer no sentido que está escrita, o ΔG será negativo. Se acontecer no sentido contrário, o ΔG será positivo. Aprendemos também que o valor do ΔG depende de questões como temperatura, pressão, concentração das substâncias. E que uma mesma reação pode apresentar diferentes valores de ΔG dependendo de quais sejam essas condições. Para facilitar a comparação entre as reações, os cientistas trabalham dentro das condições padrão. Dentro da bioquímica, além das condições padrão, se estabelece o pH 7, e por isso nós chamamos de ΔG0'. Pessoal, essa foi apenas a parte 1 de termodinâmica. Eu estou indo bastante devagar, porque esse é um assunto que embaraça muitos alunos, e eu quero que vocês aprendam bem. Não perca a parte 2 de termodinâmica, é extremamente importante. Até lá!